Olá, pessoal, eu sou a professora Mônica Bachir e daremos início agora a uma nova aula de matemática. Vamos dar início ao estudo de logaritmos. Logaritmos é uma matéria que vem após equações exponenciais. É importante que você tenha aprendido bem equações exponenciais para não ter tantas dúvidas em logaritmos. Os logaritmos podem ser usados em outras áreas como química, física, biologia, geografia, medicina, economia. E mais para frente a gente vai fazer alguns exercícios de aplicação. Vamos estudar funções logarítmicas. E aí a gente vai aprender a interpretar gráficos, interpretar o enunciado. Vamos ver exercícios de química que estudam pH, exercícios sobre vírus, né? A gente está vendo aí o coronavírus, então é importante a gente estudar logaritmos, como também a gente estudou equações exponenciais. Bom, já sabemos então que os logaritmos serão aplicados em problemas, em funções, em algumas outras áreas, ok? Agora a gente vai entender de uma forma ampla o que é o logaritmo. Os logaritmos servem para a gente calcular o expoente de determinadas equações, mas não são quaisquer equações, vamos ver. Na tela, vemos que 2 elevado a x igual a 4, aprendemos lá na equação exponencial que o expoente é 2, x é igual a 2, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Se tivermos 2 elevado a x igual a 8, o expoente é 3, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. E 2 elevado a x igual a 5, quanto é x? Dificilmente a gente calcula isso mentalmente. É aí que entram os logaritmos, a gente vai aprender as propriedades, a gente vai aprender o passo a passo de como utilizar. A gente só pode, nesse momento, ter uma noção de que se o 5 é um número entre 4 e 8, então o x do expoente ali de 2 elevado a x igual a 5 é um valor entre 2 e 3. A gente fala que x está entre 2 e 3. Mas a gente vai ver isso mais para frente, com calma, não precisa ficar preocupado. Essa vai ser a nossa sequência de estudos de logaritmos. Vamos ver primeiro a definição, depois as condições de existência, as propriedades e a mudança de base. Depois de ver tudo isso, a gente pode resolver qualquer exercício e vamos dar início ao estudo de funções logarítmicas. E vamos ver as aplicações, como eu já falei. Definição de logaritmos. Temos aí log de A na base B igual a x. Log de A na base B igual a x. Onde a gente chama de logaritmando, o B chamamos de base e o x é o resultado desse logaritmo. Logaritmo. O logaritmo é x. Então, quem é x? É o log de A na base B. Então, vamos começar com calma. Se eu puder usar a definição para resolver um exercício, vai ser assim. Veja lá. Log de A na base B igual a x. Eu vou pegar o B, que é a base, vou elevar a x e vou igualar ao logaritmando A. Então, eu vou pegar o logaritmo e transformar numa equação exponencial. Lembrando que nem sempre vou poder fazer isso. Quando eu não conseguir resolver assim, eu vou partir para propriedades, mas a gente vai ver depois com calma. Esperem. Primeiro exemplo de definição de logaritmos. Eu tenho log de 8 na base 2, aí eu igualo a x. Aí eu vou transformar numa equação exponencial. 2 elevado a x igual a 8. Vou fatorar o 8, a gente já viu isso em equações exponenciais, e vou achar x igual a 3, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Tranquilo, certo? Vamos para o outro exemplo. Nesse exemplo, eu tenho log de 16 na base x igual a 4. Então, vamos lá. X elevado a 4 é igual a 16. Transformei o log numa equação exponencial. Daí, a gente sabe que vai passar o 4 de expoente para o outro lado como uma raiz quarta. Lembrando que raízes pares, de índices pares, eu coloco mais ou menos na frente. Mas será que fica mais ou menos 2? É aí que entram as condições de existência. Vamos lá estudar condições de existência e depois a gente volta nesse exemplo. Para entender as condições de existência, eu tomei alguns exemplos. Vamos ver esse aqui, log de 5 na base 1 igual a x.
Então, eu quero saber qual é o expoente que eu elevo 1 para dar 5. Vamos lá. 1 elevado a x igual a 5. 1 elevado a 1 é 1, 1 elevado a 2 é 1, 1 elevado a 3 é 1. Então, qualquer valor que eu colocar no x, eu vou ter resultado 1. Nunca será 5. Então, a gente fala que é impossível. Repara que a base não pode ser 1. Já sei uma condição de existência do logaritmo. A base não pode ser 1. Outro exemplo. Log de 3 na base 0 igual a x. Qual é o expoente que eu elevo 0 para dar 3? Vamos montar. 0 elevado a x igual a 3. 0 elevado a 1 é 0. 0 elevado a 2 é 0. Nunca teremos um resultado 0. Então, um resultado igual a 3 é impossível. Já sei que a base não pode ser 0. Nesse exemplo, eu tenho 3 log de 0 na base 3 igual a x. Então, eu vou pegar o 3 elevar a x igual a 0. Qual é o expoente que eu elevo 3 para dar 0? Vamos lá. 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado a 2 é 9. 3 elevado a meio raiz quadrada de 3 é 1. Não tem como. Então, é impossível eu pegar um valor qualquer que não seja 0, elevar algum expoente e dar 0. Então, a gente não pode ter 0 onde é o logaritmando. É mais uma condição de existência do logaritmo. Outro exemplo. Log de menos 4 na base menos 2 igual a x. Qual o expoente que eu elevo menos 2 para dar menos 4? Se eu elevar o 2, vai dar 4. Se eu elevar o 3, vai dar menos 8. Não tem como, né? Então, a gente fala que é impossível. Nesse caso, repara que eu coloquei um número negativo na base e um número negativo no logaritmando. Para finalizar nossos exemplos, eu coloquei esse exemplo aqui, log de menos 4 na base 2 igual a x. Então, montando isso, usando a definição de logaritmos, eu tenho 2 elevado a x igual a menos 4. Qual expoente que eu elevo 2 para dar menos 4? O 2, ele é positivo, então eu não tenho como elevar alguma coisa e ele ficar negativo, então é impossível. Daí a gente chega a algumas conclusões que eu vou ver agora no próximo slide. Então, resumindo, as condições de existência são essas. Dado log de A na base B igual a x, B, que é a base, ela não pode ser 1 e ela tem que ser positiva, maior que 0. E o A, que é o logaritmando, ele tem que ser positivo, maior que 0. Essas são as condições de existência para determinação do logaritmo. Guarde essas informações. Estou voltando agora naquele exemplo que ficou lá na definição de logaritmos. Vamos lá. Log de 16 na base x igual a 4. Então, eu vou usar a definição x elevado a 4 é igual a 16. Qual é a base quando eu elevo a 4 dá 16? Se eu fosse usar álgebra normal, eu iria chegar ao resultado mais ou menos 2, mas a gente já viu que a base ela não pode ser negativa. Então, eu vou eliminar, vou cancelar o valor menos 2 e vou usar só o valor 2. Então, a resposta x igual a 2. Pessoal, eu vou falar das propriedades agora, mas repara que não coloquei base em nenhum desses logaritmos, nenhum deles. Quando não aparecer a base de um logaritmo, é que essa base é 10. A gente fala que é um logaritmo decimal. Combinado? Então, ali eu tenho log de A vezes B. Como não tem base, é log de A vezes B na base 10. Essa é a parte mais importante dos logaritmos. Presta bastante atenção. Não precisa ser nessa ordem, mas se você lembrar dessa ordem, é interessante, porque fica mais fácil da gente falar aquela primeira propriedade, aquela segunda, a terceira. Então, vamos lá. Na primeira propriedade, eu transformo o produto de dois números numa soma de logaritmos deles. Como assim? Vamos lá. Log de A vezes B. Repare que A vezes B são o logaritmando. A vezes B é igual a log de A mais log de B. Eu vou pegar o logaritmando que é um produto, vou transformar numa soma de logaritmos de cada um deles. A segunda propriedade, eu tenho uma divisão, tenho quociente de dois números e eu vou transformar numa subtração. Então, log de A dividido por B é igual a log de A menos log de B. Repara a ordem, o A está em cima, ele aparece na frente quando a gente vai diminuir. E o B que está embaixo, ele aparece depois do sinal de menos. Não pode trocar essa ordem, tem que ser nessa ordem. A sobre B, A menos B. Log de A sobre B é igual a log de A menos log de B.
Terceira propriedade, a propriedade da potência, log de b elevado a x. Esse x que está no expoente aí da potência, ele vai para frente multiplicando log de b. Então, log de b elevado a x é igual a x vezes log de b. Bom, para a gente entender melhor as propriedades, é mais legal que a gente faça exercícios, porque só olhando assim fica meio confuso, certo? Vamos para os exercícios, para os exemplos. Exemplo 1. Sabendo que log de 2 é 0,3 e log de 3 é 0,47, determine log de 6. Pessoal, esse log de 2 é 0,3. Não vai ter um outro exercício que log de 2 vai ser 2, vai ser 5. Ele é 0,3 ou algum valor perto disso. Na verdade, tem um arredondamento, porque o log de 2 é um número irracional. É 0,3, 0,1, e vem vários algarismos aí, certo? E ele resumiu em 0,3. Log de 3 é 0,47, sempre vai ser um valor 0,47 ou alguma coisa em torno disso. E ele quer que você calcule logs de 6. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, quando ele te der um exercício desse, você vai fatorar o logaritmando 6. Veja que o 6 é um número composto, ele não é primo. Se você for fazer a fatoração do 6, você vai achar 2 vezes 3. 6 é 2 vezes 3. Então, onde tá lá? Vamos lá na solução. Log de 6 é igual. No lugar de 6, eu vou colocar 2 vezes 3. Log de 6 é igual a log de 2 vezes 3. Vimos na primeira propriedade que log de 6 é igual a log de 2 vezes 3. A gente tem aí um produto no logaritmando, a gente vai transformar numa soma de logaritmos. Então, onde tem log de 2 vezes 3, eu vou colocar log de 2 mais log de 3. Se você tiver alguma duvidazinha, você retorna o vídeo e dá uma olhada lá na nossa listagem de propriedades. Então, log de 6 virou log de 2 mais log de 3. Mas, no enunciado, eu tenho o valor de log de 2, é 0,3. Então, eu faço essa substituição. E onde está log de 3 igual a 0,47, ele já me deu um valor, eu vou fazer essa substituição. Logo, eu tenho log de 6 igual a 0,3 mais 0,47. Fazendo essa soma, log de 6 igual a 0,77, esse é o resultado. Perceba que não é tão confuso assim, é só fazer os exercícios, que a gente vai ter depois uma listinha de exercícios, é importante que você faça para poder captar melhor esse assunto, ok? Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2. Sabendo que log de 3 igual a 0,47 e log de 15 igual a 1,17, determine log de 5. Repara que o 5 é um número primo. Então, eu não tenho como transformar o 5 num produto de outros dois números, como eu fiz com 6. Dois números ou mais, né? Como eu fiz com 6. Mas, pelo enunciado, ele me deu log de 3, log de 15, eu posso chegar à conclusão de que 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, eu vou usar a segunda propriedade que eu passei. Quem tiver dúvida, volta lá ao vídeo, dá uma olhadinha nas propriedades que estão listadas. Então, eu vou ter log de 5 é igual a log de 15 dividido por 3. Log de 5 é igual a log de 15 menos log de 3. Lembra que eu falei? Como o 15 está em cima, ele vem para frente. Como o 3 está embaixo, ele vai para depois. Sempre nessa ordem. Log de 15 menos log de 3. O log de 15 ele me deu é 1,17. E o log de 3 ele me deu é 0,47. Aí eu vou fazer a subtração agora. 1,17 menos 0,47. 0,7 é o resultado. Exemplo 3. Sabendo que log de 2 é igual a 0,3, determine log de 8. O 8 dá para colocar em produto. Log de 8 é log de 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Então, no lugar do 8, eu vou botar 2 ao cubo. Vamos lá nas propriedades. A terceira propriedade é a propriedade da potência. Então, log de 8 é log de 2 ao cubo. Esse 3, ele vem para frente multiplicando. Terceira propriedade de logaritmos. Log de 8 é igual a 3 vezes log de 2, que é... O log de 2 está no enunciado, é 0,3. Aí embaixo eu coloquei 3 vezes. No lugar de log de 2, 0,3. 3 vezes 0,3, 0,9. Resultado, log de 8 é igual a 0,9.
Lembrando que como não tem base nesse logaritmo, a base é 10. A pergunta ali é, qual é o expoente que eu elevo 10 para dar 8? A resposta é 0,9. 10 elevado a 0,9 é igual a 8. Vamos agora aprender mudança de base. Basicamente, é isso aqui. Log de A na base B. Eu quero tirar essa base B, eu quero colocar numa outra base. Vou colocar na base X. Olha o que eu vou fazer. Log de A na base B. O A que está no logaritmando, ele vai ficar em cima. O B que está na base vai ficar embaixo. Eu vou ter log de A na base que eu escolhi, eu coloquei base X. Log de A na base X sobre log de B na base X. Se eu quisesse colocar uma outra base M, eu ia botar log de A na base M, log de B na base M. Então, recapitulando. Eu tenho log de A na base B, mas eu não quero essa base B, eu quero transformar a base. Quero passar para a base X. Aí eu vou ter log de A na base X e log de B na base X. Não posso trocar, eu não posso fazer log de B sobre log de A. É log de A sobre log de B. A base, ela fica no denominador da fração. E o A, que é o logaritmando, ele vai ficar no numerador da fração. Vamos a um exemplo. Exemplo de mudança de base. Sabendo que log de 4 na base 3 é 1,27 e log de 3 na base 10 é 0,47, determine log de 4 na base 10. Pessoal, repara que ele pede o log de 4 na base 10 e ele me deu um log de 4 na base 3. E ele me deu um log de 3 na base 10. Tem mais base 10 do que base 3, né? Vamos transformar tudo para base 10. Então, vamos lá para a solução. Log de 4 na base 3 igual a 1,27. Estão acompanhando ali na primeira linha da solução? Aí, onde está log de 4 na base 3, eu vou fazer a mudança de base para base 10. Log de 4 na base 10 sobre log de 3 na base 10. Ficou um quociente aí de logaritmos. Eu não sei quanto é o log de 4, mas eu sei quanto é o log de 3. E aí eu vou conseguir resolver, presta atenção. Primeiro eu coloquei 1 embaixo de 1,27. Aí eu usei proporção, multipliquei cruzado. 1 vezes log de 4 é log de 4, igual 1,27 vezes log de 3. Tá lá do outro lado, na segunda coluna. Log de 4 é igual a 1,27 vezes log de 3 é 0,47. Então, eu tenho 1,27 vezes 0,47. Fazendo essa continha, eu vou achar 0,6. Resposta, log de 4 é igual a 0,6. Bom, a gente finalizou a parte básica de logaritmos. Agora, a gente vai resolver exercícios numa lista. E depois que a gente acabar de fazer esses exercícios básicos, a gente vai dar início ao estudo de funções logarítmicas. Então, pessoal, dá uma olhadinha, dá uma revisada nesse vídeo antes de pegar a lista, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.